Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois de muitas especulações, rumores e depois do unboxing, claro, estamos aqui com a 13ª geração de processador da Intel Raptor Lake para fazer os testes e mostrar tudo para vocês. Estou aqui com o 13900K montado na nossa bancada, que inclusive é essa belezinha que está rodando aqui atrás. E cara, tô curioso para ver os resultados aí, poder compartilhar tudo isso com vocês. Mas antes, deixa o likezão pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards um vídeo que nós fizemos um unboxing, mostrando o que a Intel mandou pra gente, né? Uma caixa ali com i9 e também com i5, tá bem legal, então assiste lá depois, combinado? E começando respondendo aquela pergunta que vocês mais fizeram no vídeo do unboxing, se ele realmente alcança aí os 5.8 GHz. E sim, galera, ele consegue chegar sem grandes dificuldades a 5.8 GHz. É muito impressionante. E falando em bancada, galera, nós fizemos um upgrade aqui e estamos utilizando a plataforma DDR5, tá? Agora nós estamos aqui com a ASRock Z690 Taishi e 64 GB de memória RAM DDR5 de 5.000 MHz, tá? Kingston Fury Beast. O SSD a gente está utilizando aqui um Kingston Renegade, que tem mais de 7.000 MB de leitura, é muito rápido, né? Para alimentar toda essa galera aqui, a gente tem uma Corsair de 1.200 watts, tá? O modelo HX 1200, e a placa de vídeo é uma RTX 3080 Ti EVGA FTW, tá? Placa sensacional, inclusive, tá? Para refrigerar o i9 13900K, a gente está utilizando aqui um water cooler de 240 mm da Cooler Master com 4 fãs, ou seja, está em modo push and pull, tá? São 4 fãs de 120 milímetros. Nós montamos essa bancada aqui pensando justamente que o público que vai acessar o 13900K é um público que vai querer ter o máximo de desempenho possível, né? E provavelmente aí jogar em 4K, que seria a configuração mais adequada com uma placa de vídeo como a RTX 3080 Ti, e foi nesse cenário que a gente procurou testar aqui em games, tá? Em 4K, rodando aí os principais games da atualidade AAA. Falando um pouco do 13900K, ele é um processador que possui 24 núcleos no único chip, sendo 8 núcleos de performance e 16 núcleos de eficiência com 32 threads no total. Então temos aí mais núcleos do que no 12900K, que é o seu antecessor. Então a gente tem aqui realmente um canhão na mão para a gente poder testar aí e, claro, compartilhar agora com vocês os resultados. Vamos começar pelos testes sintéticos como o Cinebench e o CPU-Z para a gente ver os resultados. Não tem como a gente não comparar com o seu antecessor 12900K, então a gente rodou os testes aqui no CPU-Z versão 2.02 nas duas condições, com 12900K e também com o 13900K. E algo interessante, tanto no um quanto no outro, é que você pode rodar ele tanto em estoque, quanto ele com Velocity Boost ativado, ou ele unlocked, ou seja, totalmente desbloqueado. Se você tiver um sistema de refrigeração parrudo, alimentação, uma placa-mãe com um sistema de fases ali capaz de empurrar esse processador, ele vai usar o máximo do poder dele, tá? Então os clocks vão lá nas alturas de forma automática. A própria placa-mãe gerencia isso, tá? Bom, aqui a gente procurou utilizar o processador da maneira original dele, com Velocity Boost ativado. Então quando ele tiver margem térmica, margem de potência, né, de energia, e ele vai tacar o clock lá nas alturas conforme aí o próprio sistema identificar e entender que ele consegue subir ou não esses parâmetros, tá? Bom, no Cinebench R23, com 12900K, a gente tinha ali um IPC, né, o desempenho single core de 825.4 pontos, tá? Agora, olha só, senhoras e senhores, subiu aí praticamente 100 pontos, né? 923.6, isso no single thread. Então temos o núcleo mais forte nessa 13ª geração, e realmente subiu bastante, né? Da 11ª para a 12ª já tinha melhorado muito e agora melhorou ainda mais, né? Para vocês terem uma noção, o 11900K ele fazia ali cerca de 695 pontos, né? Quase 700 pontos, isso em estoque. Então, é praticamente subindo 100 pontos a cada geração aí, tá? E no multithreading, né, hoje a gente tem aí mais núcleos para fazer esse teste. Tivemos aí cerca de 11.400 pontos, utilizando o 12900K, e com o 13900K deu 16.329 pontos, né? Então, a diferença aí bem grande. Considerando, né, que tem mais threads, o 12900K tem 24 e esse agora tem 32, faz até sentido ter uma diferença tão larga aí. Mas o que me impressionou bastante foi essa diferença no single thread, que é muito importante principalmente para aplicações que normalmente exigem muito um único núcleo, tá? Bom, e no Cinebench R23 mesmo, a gente conseguiu ali 27.169 pontos com 12900K e 33.325 pontos
com o 13900K, também tivemos aqui uma diferença aí bem grande, tá? Já no single thread, utilizando apenas um único núcleo para rodar o Cinebench R23, tivemos aí um resultado com 2.002 pontos no 12900K e 2.285 pontos com o 13900K, também uma diferença aí de quase 300 pontos utilizando apenas um único núcleo, não? Então é um resultado aí bem impressionante. Passando aqui pelos testes sintéticos, a gente procurou rodar alguns jogos aí da atualidade, né? Como Counter-Strike, Ghostwire Tokyo, também tivemos aí o Spider-Man, Red Dead Redemption 2 e também tivemos o Call of Duty, tá? E nós rodamos tanto com o 12900K quanto com o 13900K, todos eles rodando em 4K, com a 3080 Ti aqui e os respectivos processadores, para justamente ali a gente criar um cenário onde um usuário que vai comprar um 13900K provavelmente vai estar utilizando, tá? Então vamos aqui ver os resultados, né? Rodando então aqui o Spider-Man Remastered, o jogo tá rodando aí tranquilamente em 4K, 430 Ti, né? Que é uma baita placa de vídeo. E olha só, o 3900K aí operando ali com cerca de 34, 40% de utilização, dependendo do cenário, nessas cenas mais complexas, onde, né, tem ali bastante movimentação, o uso dele ali está ficando mais ou menos nessa média. E a temperatura aqui provavelmente pode ser a preocupação de muitas pessoas. Em jogos aqui, ó, tá de boa, 47, 52 graus aí, variando nessa média, né? O jogo está se mantendo numa média de 105 FPS, é uma média excelente, placa de vídeo utilizando aí praticamente 100% aí do seu poder de processamento, tá? E realmente o processador aí mandando bem demais, né? Não dava para esperar outra coisa, né? Realmente está levando aí de boaça a 3080 Ti. Bom, já em Ghostwire Tokyo a diferença aí de uso de CPU foi bem grande, né? Já que tivemos aí apenas 11% de utilização no jogo, galera. Realmente o 3900K sobrando desempenho aqui no game, né? A temperatura ali na média de 40, 44 graus, né? Um pouquinho menor, então conforme o uso é menor, a temperatura diminui também, tá? Uma média aí de 96 FPS. Em Red Dead Redemption 2 tivemos aí uma média de 79 FPS com 141 de máxima e 35 de mínima, né? O jogo, esse benchmark aqui, quando a gente roda, muitas vezes a mínima ela dá uma discrepância bem grande, né? Mas às vezes é na troca de cena, às vezes ele pega aquele dado da troca ali que diminuiu, vai fazer a leitura da próxima cena, aí ele dá uma mínima bem baixa, tá? Mas de todo modo rodou tranquilão, porque 3080 Ti, baita placa de vídeo, e o 3900K também, meu, sobrando aqui no Red Dead Redemption 2. Agora, fãs de CSGO, com o single thread no processador mais forte, a gente não poderia esperar outra coisa, né? Beneficia bastante os games aí de FPS, principalmente o CSGO, que faz um bom uso do processador, tá? Nós tivemos aí uma máxima de 1551 FPS, uma coisa de louco assim dentro do CS, e uma média ali de 500 FPS, né? Ficava ali 490, 95, 500 FPS, foi a média que bateu, tá? E o jogo roda, meu, tranquilo, parece uma pluma de tão leve que roda o game, né? Cara, impressionante. E aí a gente teve um uso de CPU de menos de 10%, coisa de louco também, temperatura 40, 44 graus, rodando tranquilamente. Partidinha aqui de Call of Duty Modern Warfare, online, claro, né? E olha só, tivemos aí um uso mais elevado, né? O Call of Duty ele usa bastante processador, mas mesmo assim, né, com as 32 threads, o uso ficou ali em torno de 20, 25%, tá? E na partida aqui, bem longuinha que a gente jogou, né, teve aí uma média de 105 FPS, claro, tem a limitação aí da placa de vídeo, mas rodando isso em 4K, né? Com a máxima de 145 e, cara, o tempo inteiro o jogo rodando ali lindamente, perfeito, sem nenhum problema. E temperatura aqui já ficou um pouquinho mais alta, entre 52 e 60 graus Celsius, depende muito aí também do cenário, tá? Mas, de todo modo, até o momento, os jogos aqui rodaram com o processador aí com a temperatura bem tranquila. De fato, galera, o 3900K é um processador top de linha, ele realmente surpreendeu bastante aqui nos nossos testes. E olha, o que me surpreendeu mesmo é esse clock de 5.8 GHz. Por mais que foi em alguns núcleos ali, né, isso de forma automática, mas ele conseguiu atingir essa frequência que até um tempo atrás era inimaginável, né? E a Intel trouxe isso em um dos seus processadores desktop, realmente surpreendente, tá? E o que me surpreendeu também foi o fato de a gente conseguir manter aqui temperaturas boas até, com um radiador ali de 240 milímetros, tá? Então, de repente, você vai utilizar um water cooler de 360 ou um water cooler custom, provavelmente você vai ter resultados aí ainda
melhores, tá? Em jogos a temperatura fica super tranquila ali na casa dos 40, 50 graus, chegou a bater 62 rodando ali, né, o Call of Duty, que exige um pouquinho mais, tá? Mas somente ali no Cinebench, que realmente ele usa todos os núcleos, 100% todos os núcleos na hora do teste de multithread, a temperatura ela subiu um pouquinho, ficando ali na faixa dos 86. Mas considerando, né, o water cooler que a gente está utilizando aqui na nossa bancada de 240, me surpreendeu bastante esse resultado. Eu diria que é um resultado até surpreendente, ao invés de falar, tá muito alto, não, tá surpreendente, porque realmente a gente poderia estar com a refrigeração ainda melhor, assim, para manter ele mais geladinho, mas o bichinho aqui deu conta. E vamos trazer mais testes aí para vocês, tá? Essa só foi a primeira leva de testes, a gente vai procurar trazer testes em outros cenários. Aproveita e já deixa aqui nos comentários também os testes que vocês querem ver para a gente poder trazer aqui para vocês, tá? De início, cara, desempenho single thread melhorou, melhorou a quantidade de núcleos, desempenho multithreading, negócio tá top demais, galera. Realmente muito forte esse 3900K e é um candidato fortíssimo aí para ser eleito o processador mais forte do ano, hein? Vamos esperar aí os próximos lançamentos para ver, mas até o momento realmente ele surpreendeu e muito. E lembrando sempre, galera, do aplicativo do Kabum, onde você tem vantagens exclusivas. Utilizando o cupom AppNinja, você garante 10% de desconto em produtos selecionados. Além de monitorar o seu pedido em tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já. E galera, vai ficar mais um videozinho aqui no cantinho para você conferir aí. A gente tem gerado bastante conteúdo para trazer muita informação para vocês, testes, reviews, enfim, e notícias também com o JPzão toda sexta-feira, tá? E lembrando que quinta-feira às 19 horas temos live, então conto com você, hein? Galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e valeu, até a próxima!